Chegamos ao dia 31 de janeiro de 2025, o último dia desse mês, o último capítulo desse primeiro volume, dessa série de livros que nós estamos escrevendo nesse ano de 2025. Nós estamos compartilhando histórias poderosas da Palavra de Deus e os seus princípios que nos enche de vida, nos enche de fé. Então nós estamos concluindo o nosso primeiro volume agora. Temos mais 11 pela frente nesses próximos meses. Tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado, ricamente edificado com todas essas verdades da Palavra de Deus que nós estamos semeando. E agora está diante de nós o mês de fevereiro. Então nós vamos ter um novo livro e vamos compartilhar as próximas histórias e compartilhar com certeza os princípios que estão por detrás dessas histórias que vão nos impactar, que vão nos encher de alegria, de vida, porque a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. E com certeza nesses dias a palavra tem sido semeada no seu coração e vai dar frutos abundantes em nome do Senhor Jesus. Só o fato de você estar aqui hoje comigo, ouvindo a palavra, já te faz ser aquele que está recebendo a palavra, e você é uma terra fértil, um solo fértil, em que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E eu creio nisso, eu creio no poder da palavra, eu creio que a palavra tem esse poder transformador. E à medida que nós olhamos para a palavra, na verdade nós estamos olhando para Cristo, porque Cristo é o verbo, Ele é a palavra, e aí nós somos transformados em nome de Jesus. Então eu estou muito alegre de concluir hoje com vocês esse primeiro volume dessa coleção de livros, histórias e princípios da Bíblia. Se você ainda não entrou no nosso grupo, entre aí na nossa bio, entre no nosso grupo WhatsApp e ali você vai receber todos esses 12 livros para a glória do Senhor nesse ano de 2025. Amém? Vamos orar para compartilharmos essa palavra poderosa acerca de José. Começamos ontem, aí falamos da primeira parte, de José até o palácio. Agora nós vamos contar a história de José, chegando no palácio até o fim da sua história. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de ministrarmos a palavra e sermos ministrados pelo Senhor. Pai, fala conosco, ministra vida, unção, revelação, graça, entendimento espiritual, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Ontem nós compartilhamos o processo, não é, de José até o palácio, o caminho que ele percorreu, e vimos o valor, a importância de nós permanecermos, então de perseverarmos. Então ele recebeu um sonho aos 17 anos, ali nós vemos os seus irmãos odiaram ele, ainda mais por causa dos sonhos. Nós vimos o pai não compreendendo ele, os irmãos jogando ele na cisterna, depois vendendo ele como escravo para o Egito. No Egito, ele ali sofre assédio da mulher de Potifar, sai correndo do pecado. Ele então é preso injustamente, acusado de ter assediado a mulher de Potifar, e foi o contrário. Então ele permanece ali na prisão, não sei quanto tempo, mas permanece. E aí nós vemos que Deus faz um milagre extraordinário e dá a ele a oportunidade de ir para o palácio. Depois de 13 anos, então um processo, um longo tempo de caminhada até que o sonho começasse a se tornar mais em forma, acontecer ali já de uma certa forma, que está reinando, mas ainda não aconteceu o sonho. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse sonho que se realizou mesmo, dele reinar sobre a sua família. Aleluia. Eu gostaria então de ler o texto, está lá em Gênesis 41, versículo 15 em diante. Diz assim: Esse lhe disse, tive um sonho, e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim. Mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Versículo 37. Disse Faraó aos seus oficiais,
Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Uau! Então o primeiro momento da vida de José foi de muita dificuldade, muita luta, até que chega um momento em que ele está nesse ponto aqui, em que ele ali interpreta o sonho de Faraó. Lembra que eu falei que ontem, que quando José interpretou o sonho do copeiro-chefe, ele falou: olha, lembra-te de mim quando vocês for restituído ali no reino, e lembra de mim. Mas ele não lembrou por 2 anos. Mas deixa eu te dizer algo. Quando você planta na vida de alguém, pode ser que o fruto não venha tão rápido. Mas José plantou na vida do copeiro-chefe. Mas no momento em que Faraó não tinha ninguém dos sábios para interpretar os sonhos ali do seu reinado, o copeiro-chefe se lembrou da plantação, daquilo que José fez ali na prisão. Então, todas as vezes que você planta na vida de alguém, você abençoa a vida de alguém, você ora por alguém, você está liberando algo da parte de Deus na vida de alguém, você está semeando. Pode ser que a colheita não venha tão rápido assim, mas acredite, ela virá. A colheita virá. E aí quando José vem, Faraó diz: olha, eu ouvi dizer que você interpreta o sonho. Mas sabe qual foi a resposta de José? Que deve ser a nossa resposta. Ele falou assim: ó, não está em mim essa capacidade, não está em mim esse poder de interpretar sonhos. José entendeu que não tinha a ver com ele, tinha a ver com Deus. E ele falou assim: e Deus vai te dar uma resposta favorável. José, ele não dependia de si mesmo. Ele não acreditava na capacidade dele, mas na capacidade divina. E é isso que você precisa entender, é isso que nós precisamos entender. A habilidade não é nossa, a capacidade não é nossa, o poder não é nosso, tudo vem de Deus. E a glória seja dada a Deus. Então Deus é que pode nos usar pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu sangue precioso derramado no Calvário. Então não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele, tem a ver com Cristo, tem a ver com aquele que pode fazer coisas extraordinárias através de nós. Então apenas diga sim e fala: Deus me usa, que eu seja um instrumento em suas mãos, porque não tem nada a ver comigo. E aí então ele interpreta os sonhos e diz que essas 7 vacas gordas são 7 anos de abundância, e aí essas 7 vacas magras e feias são 7 anos de escassez. E ele então diz para que ali, durante 7 anos de abundância, recolhesse um imposto, 1/5 ali daquilo que eles iam plantar, e se tornassem então de Faraó e do Egito. E aí, então ele estava ali governando, e ele deu essa direção. Então ele percebeu, Faraó, que realmente havia uma sabedoria de Deus sobre a vida de José, e o constitui governador de todo o Egito. Isso é impressionante. Num dia ele acorda na prisão, no mesmo dia ele é levantado para governar a maior potência da época. Isso é o que Deus faz quando nós permanecemos no propósito que Deus tem para nós. Por isso você não precisa temer o que o homem pode fazer. Porque se você está nas mãos de Deus, se você está no controle de Deus, se é Deus conduzindo a sua vida, não importa se ao seu redor há coisas que conspiram contra você.
Deus vai cumprir os planos que Ele tem para a sua vida. Eu vou te dizer, os planos de Deus não serão frustrados na sua vida, na sua história de vida. Você precisa crer nisso. Então, o fim de José não foi ali na cisterna. O fim de José também não foi na prisão. O fim de José foi reinando no palácio durante 80 anos. Esse é o fim da história daqueles que reconhecem Deus por detrás das circunstâncias. Deus por detrás das nossas vidas. Você tem que ter a plena certeza que Deus está conduzindo a sua vida, porque você entregou sua vida a Ele. E uma vez que você se entregou a Ele, e você disse: Senhor, eu me rendo a Ti, eu creio que o Senhor é o Senhor da minha vida, então com certeza Ele vai te conduzir. Amém? Amém pelos irmãos que estão dizendo amém aqui. Vocês estão comigo, vocês estão participando, estão semeando, e eu creio que Deus, de fato, vai fazer isso na sua vida. Você precisa crer, você precisa acreditar, mesmo que Deus está no controle de todas as coisas. E aí, então, ali no palácio, no Egito, começando ali a reinar, a história da família dele, dos filhos dele, mostra, na verdade, esses dois momentos da vida de José. E eu gostaria de compartilhar com você. Eu me lembro, há anos atrás, morava lá em Goiânia, e meu pai foi fazer uma visita, foi comer na nossa casa, ali, estava ali com os meus filhos, ainda pequenos, e então estava passando o filme O Príncipe do Egito. Não sei se você já viu esse filme. É de criança. E enquanto a gente esperava ali o almoço, então estava passando esse filme. E chegou um momento que era o fim dos 7 anos daquele tempo de abundância. E o filme mostra, o desenho ali, mostra José, a esposa, com seus 2 filhos. E aquilo ali me chamou a atenção e eu falei: olha aqui, esses filhos estão escritos na Bíblia e têm significados. E aí então, nós almoçamos, tivemos tempo ali juntos, depois eu peguei a Bíblia e fui ler sobre esses 2 filhos de José. E olha o que a Bíblia diz sobre os 2 filhos de José, que mostra esses 2 momentos da vida de José. Gênesis 41, 51. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Esse é o primeiro filho. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então o primeiro filho foi Manassés, e Manassés nos fala desse primeiro momento da vida de José. Foi um momento em que, do seu passado, e que ele não ficou, graças a Deus, preso ao seu passado. A Bíblia diz que Manassés significa Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer a minha aflição. Deus me fez esquecer a casa de meu pai. Deus me fez esquecer as feridas. Ele reconheceu que foi Deus quem não permitiu que ele ficasse magoado, que ele ficasse ressentido pelo que os seus irmãos fizeram com ele, pelo que a vida fez com ele, posso dizer. Ele podia colocar a culpa na vida. Olha só, eu vim para esse mundo, para essa terra, e olha o que eu estou passando, olha a injustiça que eu estou agora aqui preso, olha o que a minha família fez comigo, e agora onde eu vim parar. Ele poderia estar ressentido pelo seu pai: meu pai não me defendeu, meu pai me repreendeu quando eu falei do sonho, não acreditou em mim. Ele poderia estar preso ao passado, mas veja, a Bíblia diz que Deus o fez esquecer. Ou seja, Deus o fez perdoar, liberar, não ficar preso ao seu passado, não deixar que as coisas do passado interfiram no presente e impeça-lhe um futuro glorioso. Então, cuidado com aquilo que aconteceu. Às vezes o diabo quer te prender nas coisas do passado. Mas Paulo então nos dá um ensinamento tão poderoso aos filipenses ali, que é para nós também. Filipenses 3,3 diz: irmãos, quanto a mim,
Não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, do chamado de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, esqueça o seu passado. Se você pegar o seu carro e sair dirigindo, olhando para trás, você vai bater. Em algum momento você vai bater o carro. Talvez pode acabar com a sua vida. Por quê? Porque você está olhando para trás, não se dirige, não vai para frente olhando para trás. Vai para frente olhando para o autor e consumador da sua fé, o Senhor Jesus Cristo. Olhe para frente, olha para Jesus, olha para as coisas boas que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Não olhe para trás. Olhe para frente. Olhe para Jesus. Eu sei que pessoas nos magoam, pessoas nos ferem, pessoas nos deixam, pessoas falam mal de nós, pessoas não entendem nosso chamado, pessoas nos criticam, pessoas vêm, pessoas vão, circunstâncias nos apertam, situações mais difíceis em alguns momentos da vida, mas deixa eu te dizer algo, permaneça olhando para frente, continue olhando para frente, não deixe que as coisas do passado te impeçam de alcançar as coisas boas que Deus tem para você ali na frente. E assim como lá atrás, Jesus já te perdoou, perdoe também. Assim como Ele apagou o seu pecado, apagou a sua dívida, perdoou você para te dar uma vida eterna com Ele. Então, não permita ser preso às pessoas que te feriram, as pessoas que fizeram injustiça contra você. E são pessoas, às vezes, que você ajudou, pessoas que você amou, pessoas que você cuidou. E o diabo, eu sei que ele arruma situações para tentar nos ferir e ficarmos presos às coisas do passado. Mas a Bíblia diz que José, ele teve Manassés, e Manassés significa Deus me fez esquecer. Então Deus também vai te fazer esquecer. Esquecer significa perdoar. Quem perdoa, esquece. Quem perdoa, esquece. Alguém pode escrever isso aí? Quem perdoa, esquece. E quem esquece, avança. Então, quem perdoa, esquece. E quem esquece, avança. Vai à frente. Vai ter a próxima experiência de vida. Agora, o que é esquecer? Esquecer é abrir mão da razão. E aqui é um ponto que eu quero compartilhar com você. Por que esquecer é abrir mão da razão? Porque você tem razão de ficar chateado. Você tem razão de ficar magoado. Porque fizeram algo contra você. Mas quando você abre mão da razão e você resolve, pela fé, perdoar, você está liberando seu coração. Liberando seu coração para prosperar. Liberando seu coração para avançar, liberando seu coração para alcançar algo novo em Deus, algo poderoso. E esse é o ano, e nós estamos no início do ano, dia 31 de janeiro de 2025, estamos começando, é o primeiro mês, é o último dia do primeiro mês, né? O último capítulo desse primeiro volume nosso, dessa série de livros, desses 12 livros desse ano, né? Histórias e princípios da Bíblia. Então veja, nós estamos no início do ano, esqueça o passado, esqueça o outro ano, esquece os anos que ficaram para trás. Ah, mas você tem razão realmente, o diabo te coloca razões para você então sentir-se magoado, triste. Mas eu quero desafiar você a permanecer olhando para Jesus, para que você avance para o propósito que Deus tem para você. O segundo filho foi Efraim. Efraim significa prosperidade no lugar da minha aflição. Então, veja que a prosperidade só veio depois do quê? Da experiência do esquecer. Então, a prosperidade financeira, a prosperidade da alma veio depois. Então, é muito importante que você lide primeiro com o seu passado, perdoando, liberando as vidas que te magoaram, te feriram. E agora você pode, então,
viver a abundância que Deus tem para a sua vida, para a sua história. Então, nós vemos ali no Egito que por 7 anos houve uma abundância tremenda na terra, mas depois de 2 anos de fome, os seus irmãos foram até o Egito, porque ficaram sabendo que ali tinha comida, mas não sabiam que o irmão estava ali, né? Não imaginava quem seria, onde estaria José, né? E eles foram, e eles se encontraram com José, José porém não se revelou a eles. Eles não reconheceram que ali era José, nunca passaram na cabeça deles que seria José. Mas na segunda vez, então, que eles voltam para buscar alimento, José se revela a eles. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Diz José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram então, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Uau, que coisa poderosa. Mas olha o versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, por amor a vocês, por amor da nossa família, por amor à promessa, Deus me enviou. Não foi você, foi Deus. Então veja, a sua vida não está nas mãos de homens. Aprenda isso. A sua vida está nas mãos de Deus. Não tema os homens, o que os homens podem fazer, porque você está nas mãos de Deus. Acredite nisso, Deus está cuidando da sua vida. Ele está agindo para que a vontade dele seja feita na sua vida, na sua história. Em nome do Senhor Jesus. Não fique preso a pessoas, a política, a presidentes. Não. A sua vida está nas mãos do Senhor. É Deus que vai cumprir os planos dele na sua vida, na sua história, em o nome do Senhor Jesus. Olha que coisa preciosa. Não havia vingança no coração de José. Havia então um entendimento, claro que foi Deus quem o colocou ali. Foi Deus que está agindo na sua vida, na sua história. Se você crê, diga amém. Deus está arranjando todas as coisas. Eu vou te dizer, há lucro em permanecer fiel ao Senhor. Há lucro em permanecer crendo que Deus vai cumprir as suas promessas. Há lucro, aleluia, em permanecer. Depois de 22 anos, o sonho se cumpriu. E cumpriu de uma maneira muito poderosa, que José pôde trazer os seus irmãos, sua família, seu pai, para cuidar deles, sustentar eles por toda a vida. E eu quero finalizar contando o fim da história, tanto de Jacó quanto de José. Você lembra a história de Isaac? Isaac, quando foi abençoar ali Esaú, ele cheirou, ele ouviu a voz, ele abençoou Jacó, achando que era Esaú, porque ele agiu de maneira natural. Entende? Mas, diferentemente de Jacó também já não via mais. Quando ele veio, ele pediu para abençoar Manassés e Efraim, e era o costume de colocar a mão direita sobre o mais velho, a mão esquerda sobre o mais novo. E você sabe o que Jacó fez, cego? Ele cruzou os braços, e ele colocou a mão direita sobre o mais novo, e a mão esquerda sobre o mais velho. E aí José veio para trocar a mão do pai, o pai falou: não, eu sei o que eu estou fazendo. Porque achou que ele não estava vendo. Por quê? Porque ele não era mais guiado pelo natural, mas é guiado pelo espiritual. Ou seja, Isaac, ele envelheceu, mas não amadureceu espiritualmente. Agora Jacó não. Ele envelheceu, mas também amadureceu. E por fim, porque nós vamos orar ali com os homens agora, eles estão me esperando para a oração. Gênesis 50, versículo 22, fim da história de José. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Marqui, filhos de Manassés, as quais José tomou sobre os seus joelhos. Diz José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir da terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui.
ele terminou a sua vida declarando e profetizando aquilo que Deus já havia falado, que eles iriam ter a terra de Canaã, a terra prometida. E essa é a história de um homem que reinou em vida. Então vale a pena reinar. Ou vale a pena permanecer para reinar em vida. Vale a pena permanecer nessa terra porque vai ter o reino milenar em que você vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, apenas responda sim ao chamado. Apenas diga, Senhor, me ajude a permanecer dia após dia, sabendo que eu estou nas mãos do Senhor, não nas mãos de homens. E eu sei que o Senhor vai cumprir todos os seus planos na minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos que estão aqui comigo, perseverando em ouvir a Tua palavra. Que essa palavra venha trazer fé e esperança ao coração deles, porque o tempo de reinar está chegando na vida deles. Eles vão reinar sobre as circunstâncias, eles vão reinar contra as obras do inferno, vão de fato viver o extraordinário na vida deles. Eu os abençoo para prosperarem, para serem bem-sucedidos, para serem como José nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, nós os abençoamos e declaramos que são benditos, são abençoados do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Mais uma vez, que alegria em poder completar esse primeiro mês do ano de 2025. Essas 31 histórias com tantos princípios espirituais. Se você chegou aqui, talvez nesse dia e não assistiu os outros, está tudo lá no YouTube. Você pode voltar lá e assistir toda a série, né? Tá ali um playlist que você pode receber da parte de Deus. E eu fico feliz por vocês estarem aqui comigo, perseverando, né? Vocês são os primeiros a serem semeados, mas de vocês muitos outros virão. Em nome do Senhor Jesus também receberão da parte de Deus desses princípios tão poderosos da palavra de Deus. E vamos de Gênesis a Apocalipse. Agora, segunda-feira, eu vou já compartilhar as três primeiras histórias do livro de Êxodo. E vamos juntos, vai ser poderoso, irmãos. Não perca segunda-feira, porque eu vou falar coisas que talvez você nunca ouviu. E você vai receber da parte de Deus de algo abundante, poderoso, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tamo juntos, amo vocês. Que vocês tenham um dia de vitória, cheio da glória de Deus, cheio da presença do Senhor. E não esqueça de compartilhar o que você tem recebido aqui, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo volume, até o mês de fevereiro, em nome do Senhor Jesus.